E depois que Lula ameaçou Israel, as Forças Armadas, o nosso Exército de Caxias, ele está se preparando para um eventual confronto com Israel. Vejam imagens. Estamos aqui acompanhando o treinamento do Exército Brasileiro, que fará uma simulação com um míssil de médio alcance. Gritos, meu Deus! Com certeza, o território brasileiro ele está totalmente guarnecido. Mas a justiça norte-americana ela deu 21 dias para o senhor Alexandre de Moraes se explicar por que ele queria censurar a Trump Media e a plataforma Rumble dentro dos Estados Unidos. Que a Justiça dos Estados Unidos expediu essa nova citação contra Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O pedido foi feito pelas empresas Trump Media e Rumble, que acusam Moraes de perseguir opositores do presidente Lula. Entre os nomes citados estão o do deputado Eduardo Bolsonaro e do blogueiro Alan dos Santos. As empresas alegam que Moraes tem como alvo jornalistas, juristas e até cidadãos comuns, todos críticos ao governo e ao próprio ministro. Elas afirmam ainda que decisões do ministro atingem até empresas e residentes dos Estados Unidos. E o episódio que acirrou os ânimos foi a suspensão do X no Brasil em 2024, após a rede descumprir as ordens judiciais. Desde então, Moraes virou alvo de ações nos Estados Unidos, incluindo uma movida pela Rumble e em parceria com a empresa de Donald Trump. E agora, com a nova citação, Moraes tem 21 dias para responder à justiça norte-americana e o senador Marco Rubio já disse que Moraes pode ser alvo de sanções com base na lei global magnetística. É público e notório que o visto do nosso querido ministro Alexandre de Moraes, ele já está suspenso. Os próximos passos será uma multa, caso após os 21 dias ele não se pronuncie. Tomara. Tem um detalhe que os jornais não estão colocando. O que ocorre em 21 dias se o Alexandre de Moraes não fizer nada? Ou seja, se os advogados dele não vierem aqui e o representarem. O tribunal pode emitir uma sentença favorável às empresas, né, Truth Social e o Rumble, sem necessidade de audiência ou produção de provas adicionais. Assim, ó, não vai precisar de mais nada. Deu 21 dias, não respondeu, carimba e condenado civilmente, né? Um caso... Como disse alguém aqui, deixa eu ver qual é o nome, ele tem 21 dias para comprar KY. Douglas da Mata Cabral, entrando para a quinta série timeline. 21 dias para comprar o KY. É isso aí. E aí o tribunal julgando procedente, o que ocorre? Moraes é condenado a pagar essas indenizações financeiras e aí começa reparação por danos à reputação das empresas, compensação por perda de receita e prejuízos à oportunidade de negócios nos Estados Unidos. Que é exatamente o que, se Deus quiser, eu vou fazer. E é a sentença americana. Ela pode ser executada e reconhecida internacionalmente? Aqui que a brincadeira começa. Sim, por quê? Se Moraes possuir bens ou representação em território americano. Daniela Lima faz um contorcionismo muito grande para explicar o inexplicável. Por que Alexandre de Moraes ainda não anulou a delação premiada de Mauro Cid? Alexandre de Moraes falou que colocou isso aí para o final do julgamento, porque só ele que sabe. Que o atual momento processual é absolutamente inadequado. O que isso nos indica? Como a gente deve entender isso? A validade da delação, a qualidade da colaboração do Mauro Cid, ela será avaliada também pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal no fim do julgamento. Tá? A qualidade desta colaboração, o ministro Luiz Fux, por exemplo, já questionou publicamente a qualidade da delação. Né? O fato do Mauro Cid, aparentemente, ter sido... A Folha de São Paulo hoje publicou que ele mandou foto para um advogado de um dos réus. O advogado encaminhou o áudio dele falando com o Cid, por meio desse perfil, aparentemente, aí do Instagram, mandou para o Alexandre de Moraes, para o ministro, esse aqui é o seu delator, isso é deslealdade processual.
Mas a qualidade desta delação será avaliada ao fim do processo. Não é agora. Então, eu chamo a atenção. Porque não é que o ministro diz que a delação do Cid está tranquilo, está favorável. E o nosso jornalismo, ele vai ter uma perda muito acentuada. A nossa querida Basília Rodrigues, ela simplesmente vai deixar a CNN. Vai ser uma lacuna cultural muito grande. Quem lacra, não lucra. Então, o que chama atenção, já que o presidente, a exemplo de todos nós, sabemos que na bandeira brasileira está escrito independência ou morte, e não impotência é morte. Obrigada, Basília. Não fazem parte da América do Sul, mas é bom que a gente possa ressaltar que Chile e Equador, que não fazem parte da América do Sul, também fecharam suas fronteiras já há uns dias para os brasileiros. Apesar de não ter essa proximidade, terrestre, os brasileiros... Eduardo Bolsonaro e Ludmilla fazem um desafio aos ministros do STF. Eles querem ver até onde vai a coragem dos ministros. Se de fato eles são tão corajosos quanto eles falam. Queria saber quem vai ser o primeiro corajoso. Eles falam tanto que a gente é covarde, né, Eduardo? Ah, Ludmilla fugiu, Eduardo fugiu, não sei. Eu quero saber quem vai ser o primeiro corajosão que vai testar, né? Pega um avião aí, então, agora, ô Barroso, ô Moraes, e vem aqui pra gente testar o negócio. Então, eu queria saber qual que é a sua opinião, já que eles não vão liberar listas. A minha interpretação é: a sanção de visto já foi dada. Queria saber a sua opinião, se é a mesma que a minha. Eu acredito que sim também, tá? A gente só não sabe a extensão disso. O Moraes, ele certamente é o prego que mais se destaca. E após o governo Lula tentar boicotar a CPMI do INSS e dizer que ninguém assinava nada, parece agora que o jogo virou. O nosso querido Randolph, ele falou que vai entrar com o time principal na CPMI do INSS, que ele quer saber toda a verdade. Essa roubalheira do INSS só foi descoberta, só ocorreu porque o governo anterior chancelou empresas de fachadas para entrar no INSS. Essa roubalheira do INSS só foi descoberta porque o nosso governo, nossa Controladoria Geral da União e a Polícia Federal, que tem autonomia nesse governo, fez a investigação e ocasionou as primeiras ações de busca e apreensão e eventuais prisões que podem vir a ter. A CPMI, se vier a contribuir com a investigação, ela será saudada por nós e nós vamos para a CPMI, deixa eu te dizer, vamos para a CPMI com o time principal, não vamos jogar com o time reserva, vamos com o time principal para que a investigação ocorra, doa quem doer, chegue onde tiver que chegar, custe o que custar. O interessante é que antes não queria, e agora eles querem ser os salvadores da pátria. É hoje. Dia de tirar a bandeira do Brasil da porta da minha casa. Mas calma, não é por vergonha. É porque são meus últimos dias morando num forte do exército americano. Mas o incômodo que essa bandeira causou me deixou com uma pergunta atravessada. Por que ninguém leva o Brasil a sério? Em que momento a gente se perdeu? Ou pior, será que um dia a gente soube para onde queria ir como nação? A verdade é simples. O Brasil nunca teve um projeto de país. Nossa política externa muda de acordo com o presidente de plantão. Hoje apoia a ditadura, amanhã entrega recurso, depois de amanhã só Deus sabe. E lá fora, viramos o inocente útil da geopolítica internacional. Todo mundo usa, como mercado, como massa de manobra, como aliado conveniente, mas quando precisa de respeito, é descartado. Eu demorei para entender, mas hoje está bem claro. A vergonha internacional que o Brasil passa é apenas um reflexo da bagunça interna que a gente nunca teve coragem de arrumar. É a lógica do cada um por si. Rio de Janeiro em chamas, não é problema meu. Bandido com fuzil em baile funk, coitado, é só uma vítima da sociedade. O problema não é o brasileiro, é a narrativa que nos empurraram goela abaixo. Que nós somos corruptos por natureza, que para vencer tem que ser malandro, que furar fila é esperteza, que fazer o certo é coisa de otário, que ter orgulho da nossa bandeira é motivo de piada. E assim nos fizeram esperar pelo salvador da pátria, enquanto o Estado nos suga em silêncio. Todo santo dia. Muita gente diz que já desistiu do Brasil.
Mas eu sei que lá no fundo eles ainda têm esperança, porque sabem que o brasileiro de verdade nunca foi fraco. É criativo, resiliente de tanto apanhar, trabalhador, valente. O que falta não é talento, é propósito. Enquanto pensarmos como massa e não como nação, vamos continuar sendo o inocente útil da história e os nossos filhos vão herdar um país que não comanda nada, porque nunca soube comandar a si mesmo. O Brasil não é inferior, mas precisa parar de aceitar migalhas e começar a viver como um povo que merece ser respeitado, resgatar valores, honrar a memória de quem veio antes, porque se o mundo não leva o Brasil a sério, talvez seja porque a gente ainda não aprendeu a se levar. Mas no mais é só isso, pessoal. Beijo grande pra você, fica com Deus, porque eu fui!